Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana, do blog In The Sky, e hoje eu trouxe mais um vídeo da série de gêneros literários pra vocês. A gente vai começar agora a sair um pouquinho desse leque de romance e subgêneros e vamos entrar agora um pouquinho nos livros de drama. Eu trouxe pra vocês hoje, pra mostrar pra vocês aqui, dois gêneros literários que eles são muito similares, que é o New Adult e o Young Adult. Eles já estão entrando agora um pouquinho nesse leque de drama por causa do que eles vivem nas histórias e o que os personagens estão passando naquele momento. O que esses livros eles têm de diferente? É mais ou menos assim, mais a idade dos protagonistas em si. O que acontece, então? São livros onde os protagonistas eles estão querendo fugir um pouco da realidade deles, eles sofrem com problemas em casa, seja separação de pai e mãe, seja de alguma aceitação de algo ruim que tenha acontecido deles, eles são um pouquinho depressivos, são personagens que se culpam por alguma coisa que aconteceu na vida deles, seja uma briga com um amigo, uma briga com o pai, uma briga com o namorado, então eles querem fugir um pouco daquela realidade deles e eles acabam entrando num mundo um pouco paralelo, eles não querem lidar com a situação, se eles querem lidar, eles não sabem como fazer isso. Então são personagens assim que eles têm uma carga dramática muito forte e são livros muito interessantes de ler, porque eles tratam um pouquinho de depressão, eles tratam um pouco desses problemas emocionais que a gente tem até no dia a dia, que você pode sofrer um pouco, como ansiedade, depressão, pânico. Então eles tratam às vezes um pouco esse tipo de coisa que é interessante. Eu trouxe dois livros para vocês aqui e eu vou explicar daí a diferença entre os dois. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Young Adult, na qual eu vejo esse livro como Young Adult, não como um drama adolescente em si, por causa da situação que a personagem principal ela passa, que é um livro da Rainbow Rowell, Eleanor Park. Muitos de vocês conhecem esse livro aqui. A história conta o livro do casal, né, Eleanor e Park. Eles têm 15 anos, eles se passam mais ou menos na década de 90. E esses dois personagens, eles acabam tendo uma relação por causa do tipo de música que eles gostam. Então eles têm alguma coisa em comum e eles acabam se relacionando. A Eleanor, ela é uma menina que ela tem muito problema em casa. Ela tem irmãos, ela mora numa kitnet, num lugar bem pequenininho. E o padrasto dela, ele é abusivo, então ela acaba tentando proteger os irmãos dela, só que ela não consegue se proteger, ela não consegue lidar com aquela situação. E ela usa o parque e até a própria escola como uma fuga da realidade que ela tem. E para piorar ainda a situação, a Eleonora é uma menina simples, ela não é uma pessoa que tem muito dinheiro, então os colegas dela acabam fazendo bullying com ela enquanto que ela vai pra escola, dentro do ônibus. E a única pessoa que não faz isso com ela é o Park. Então daí os dois eles acabam tendo uma relação muito bonita. Ele é um Young Adult, sim, porque os personagens eles são adolescentes, tá? Young Adult ele geralmente tá mostrando personagens entre 15 a mais ou menos uns 18 anos, tá? E eles estão um pouco fugindo da realidade deles, estão tendo problemas em casa, problemas na escola, enfim. São livros com uma carga dramática até um pouco pesada. Ele é um livro bem triste, mas é um livro lindo pra ler, por causa que a gente tem essa relação de primeiro amor, de estar se conhecendo e explorando a outra pessoa junto. Então, é um livro muito bonitinho, ele é fofo, a maioria das pessoas que leram ele gostaram pra caramba, inclusive eu. E eu trouxe pra vocês o New Adult. Qual que é a diferença do Young Adult pro New Adult? Tá basicamente na idade dos protagonistas. O livro que eu trouxe pra vocês foi um dos primeiros New Adult que eu li, que eu sou apaixonada, que é O Segredo de Ella e Misha, tá? Da Jéssica Sorense. Esse livro aqui foi publicado pela Geração Editorial. Ele é um livro muito gostoso de ler, fiquei fascinada pela história que a Jéssica contou, então a gente tem até um pouco de trilha sonora nele, é um livro bem legal. Já o New Adult, o que ele tem de diferente desse daqui? O New Adult, ele costuma contar a história de personagens que estão entre 19 a 24 anos, por ali. São personagens que eles estão fugindo da realidade deles, eles passaram por algum problema muito sério e estão querendo se encontrar na vida.
Este livro aqui, ele tá contando a história de ela e do Misha, tá? Ela tá fazendo faculdade e então assim, ela entra de férias, ela é obrigada a voltar pra casa dela, só que ela não quer ir porque o pai dela tem problema com bebida, ela não quer lidar com ele tem muito problema, e também tem o Misha, que é vizinho dela, na qual ela é completamente apaixonada, e ele também um rapaz bem revoltado, um pouquinho diferente desse aqui de Eleanor Park, já porque o Park, o nosso outro protagonista, ele não tem tanto problema em casa, ele já é um menino que ele tem uma estabilidade melhor, um pais um pouco decentes, mas ele quer ajudar a Eleanor de alguma forma. Este livro aqui já não é tão assim. Tanto a ela como o Misha, eles têm problemas pessoais bem sérios para resolver, com família, problemas entre eles mesmos, então a gente tem ali uma carga dramática entre os personagens muito grandes. Então a Misha, ela acaba voltando para a cidade dela, ela tem que lidar com o pai, ela tem que lidar com o vizinho que ela é apaixonada, que ele é revoltado, ele é roqueiro, os dois eles têm ali uma atração física muito grande, e então acaba tendo um enrola ali meio assim, vai ou não vai, o que vai acontecer. A ela muitas vezes não quer admitir que gosta dele, porque ela tem medo de relacionamento, então a gente tem aqui um livro totalmente new adult. Ele é muito gostoso, tá? Esse aqui é o primeiro, eu só peguei o primeiro dele lá, tá? Porque eles são dois livros, o primeiro tá contando bastante a história da ela, e o segundo já conta um pouco a história no ver do Misha, tá? Do relacionamento dele, como é que tá ficando as coisas entre os dois. É um livro bem legal. Então a gente tem uma personagem aqui super depressiva, que ela tem medo de relacionamento, ela tem medo de lidar com o pai dela. Então é um livro bem interessante. Tá? Então a diferença entre os dois, ele tá praticamente na idade, tá? Então a gente tem aqui livros onde os personagens eles têm que lidar com depressão, com ansiedade, com pânico, com medo, com bullying. E são livros que eles até ensinam a gente um pouquinho a lidar com os nossos próprios medos, porque os personagens eles estão cheios de traumas e a gente também tem, né? Bastante. Então são livros bem legais, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho a diferença deles, que é bem pouca mesmo, tá? Mais a questão da idade e às vezes até um pouquinho no que eles estão passando. Já no New Adult, por exemplo, a gente não tem aqui um cenário escolar envolvido, tá? Geralmente é mais assim a parte pessoal deles ou familiar que tá mais envolvido. Já no Young Adult, a gente acaba tendo um cenário um pouco escolar, já que os personagens, eles são adolescentes e além dos problemas pessoais, eles têm que lidar com a escola. Então a gente tem aqui um diferencialzinho, mas por causa da idade, então tem um que a mais pro leitor descobrir um pouco na história. São livros bem legais, eu gosto muito de New Adult, tanto de Young Adult, porque a gente acaba meio que se espelhando um pouco nos personagens, tá? Espero que vocês gostem, tá? Esse aqui vai ficar mais uma explicaçãozinha rápida de gêneros literários, tá? A gente agora vai entrar um pouco nos livros de drama. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem deixar sugestões, é só vocês falarem lá na página, pode falar no blog ou até lá no canal do YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau e até a próxima!